já falei sobre isso no outro treinamento meu, os pilares da prosperidade do corretor de imóveis. Aqui a gente está falando de base de corretagem, tá? Tá um pouquinho ruim, eu leio para vocês aqui, ficou meio escuro, tá? Esses são os pilares básicos do mercado imobiliário. Essas são as engrenagens que fazem o nosso resultado acontecer. Visitas, leads e aqui está como agenciamento, lá no sul a gente chama de agenciamento, então, né, captações, traduzindo para a língua de São Berlondres aqui, né? Captações, leads e visitas. Isso aqui foi uma adaptação que eu fiz de um livro do Gary Keller, que é o fundador da Keller Williams, que ele fala desses 3 pilares para imobiliárias. E para imobiliárias, ao invés de visitas, o pilar é time de vendas. Então, quando tu pensa numa franquia, quando tu pensa numa loja, é lead, né, clientes, time de vendas, corretores e captações. Essas são as 3 coisas que importam no mercado imobiliário. Qualquer um desses 3 pilares que estiver frágil, o nosso resultado tende a ficar meio capenga. Se eu tenho muito lead, mas eu não tenho estoque, eu não vou conseguir converter muito. Eu vou ter que fazer muita força para converter. Se eu tenho muito estoque, tenho lead, mas não faço visita, eu não vou vender. Estou falando sobre isso ali agora, né? Não vou vender. Eu tenho 50 clientes, mas eu visitei com 1 ou 2. Tem um pilar teu que está muito fraco. Para tu conseguir gerar resultado vai ser muito difícil. Então, para corretor de imóveis, e aí eu estou fazendo uma introdução para a gente pensar na agenda, que vai ser a sugestão que eu vou passar para vocês depois. A nossa rotina diária tem que estar sempre ligado com alguma dessas 3 coisas aqui. Quando eu estiver trabalhando, obviamente. Não estou falando que você tem que ficar acordar falando de imóveis e dormir falando de imóveis. Quando eu estiver no meu horário de trabalho, e é importante que eu, como corretor de imóveis, tenha o meu horário de trabalho, e não aquele papo de, corretor trabalha sempre, porque quem trabalha sempre não trabalha nunca. Então, qual é o meu horário de trabalho? E não precisa ser todos os dias das 8 às 6. Eu posso trabalhar na segunda das 9 à 1 da tarde, eu posso trabalhar na terça das 10 às 5, eu posso trabalhar na quarta só à tarde, eu posso trabalhar um sábado sim, eu posso trabalhar um sábado não, eu posso não trabalhar uma sexta-feira, eu posso não trabalhar uma segunda-feira. A gente é autônomo, a gente pode fazer tudo isso. Mas tem que estar organizado. Isso poupa uma série de micro decisões que vocês têm que tomar todos os dias, que geram fadiga, que geram um cansaço emocional de tomar a decisão, de meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Que horas eu vou acorda, que horas eu vou para a empresa hoje? Será que eu vou para a empresa hoje? Acho que eu não vou para a empresa hoje. Mas eu vou. Aí pega o carro e vai. Aí chega na empresa, o que eu vou fazer hoje, será? Vou ligar para um cliente. Não, vou fazer uma captação. Melhor, vou fazer os 2 ao mesmo tempo. Aí os 2 meia boca. Não faço a captação, não ligo para o cliente. Por que a gente cai nessas pegadinhas? Porque a gente não planejou, porque a gente não escolheu antecipadamente. Decide para o teu eu do futuro o que tu vai fazer antes. Cria uma rotina. E aí tu vai acordar, tu vai olhar a tua agenda e vai falar, hoje é o dia que eu vou trabalhar captações. Ponto. Está tomada a decisão. Tu já tomou a decisão. Tu resolveu o problema pro teu eu da manhã. Está resolvido. Amanhã é o dia de fazer captação de manhã. Amanhã à tarde é o dia de fazer um bolsão para tentar captar novos clientes. Quarta-feira de tarde é o dia que eu tiro para pesquisar imóvel para todos os meus clientes. Rotina, tá? Eu preparo um horário para, por exemplo, surgiu uma visita no horário das ligações do bolsão. Visita é prioridade máxima. Mas eu vou construir essa agenda, e aí o convite que eu faço para vocês é sentem com seus gestores e construam com eles individualmente essa agenda. Eu vou construir essa quantidade de ligações, essa quantidade de atualizações conforme o meu objetivo final, conforme a minha meta. Então, se surgiu uma visita na hora das 10 ligações, eu não corto as 10 ligações. Eu faço ela no meu horário de emergência. Porque eu construí toda uma rotina semanal com base no meu objetivo final. Então eu tenho um horário de emergência para quando eu não conseguir cumprir uma dessas agendas aqui, porque surgiu algo mais importante ou porque surgiu uma emergência, eu jogo para cá. Eu tiro a tarefa de um lugar e jogo para o outro. Eu não deixo de fazer. Eu tenho que tentar, né? Tentar não, a gente tem que conseguir, né? A gente tem que conseguir cumprir
Esse mínimo. E eu sei que tem alguns de vocês devem estar pensando, cara, mas isso é muito pouco na semana. E de fato não é muita coisa, né? Alguém acha que é muita coisa isso aqui, fazer isso aqui? Alguém acha que é tipo impossível cumprir uma agenda dessas? De fazer 10 ligações para os proprietários, estudar 5 novos empreendimentos, 10 ligações de bolsão, persuadir cliente. Alguém acha que isso aqui é uma coisa muito fora da curva? Na verdade, isso aí é rotina só para organizar, porque essa é a rotina do setor, né? Para você organizar. É que se a rotina não estiver organizada, não é rotina, né? Porque uma rotina é organizada. Mas isso é o que eu tenho que fazer, só dessa forma para segurar uma rotina. Exato. Então, tem mais um horário lá em cima, ó, que é um horário de conhecer imóveis pessoalmente. Aqui é cultura imobiliária. Então, eu tenho um turno na minha semana que eu vou dedicar para sair para conhecer imóveis. Alguém aqui tem esse hábito de sair para conhecer imóveis? Coincidência, né? A campeã de vendas e a captadora campeã. As duas têm o hábito de sair para conhecer imóveis. Não é à toa. Quando eu saio para conhecer imóvel, eu conheço uma rua de uma forma diferente, eu conheço um prédio de uma forma diferente. E eu crio cultura imobiliária para aprender a conversar com meus clientes sobre imóveis. Porque eu vendo imóveis. Então eu tenho que conhecer imóveis. É a história do básico. Aí tem pessoas que passam 4 horas fazendo postagem no Instagram na semana, mas não tem cultura imobiliária nenhuma. Não conhece imóvel. A gente pede te pergunta do lançamento X, não sabe nem quantos metros tem o lançamento. Eu nem vendo mais em Porto Alegre, se perguntar dos últimos 10 lançamentos eu vou saber. Eu vou lá, pego, até hoje eu tenho essa robozinho, a cabeça já está programada. Entrou um produto novo, eu pego o folder e estudo ele. Qual é a metragem, qual é a infraestrutura, quem é a construtora, por quanto vai lançar, o que vai acontecer no bairro. E cada vez fica mais fácil tu aprender sobre a argumentação do prédio. Porque a linha de raciocínio é a mesma. Tu cria um script padrão mental que é sempre igual de tu vender o produto. Só que até tu chegar na formação de um script poderoso, tu precisa dedicar um pouco mais de tempo para conhecer as regiões, para ter cultura imobiliária. Se tirar um turno da tua semana para sair para conhecer imóveis, vai conhecer 5 imóveis, 6 imóveis na semana. Convida os colegas para ir junto. O prédio lá tal ficou pronto. Vamos lá conhecer? Vamos falar com o incorporador, vamos lá conhecer o prédio? A gente já vai no prédio do lado e a gente já tenta ver se a gente consegue alguma captação, porque eu já vou estar lá. Já vejo se tem alguma placa na rua, já pergunto para o síndico, para o zelador se tem algum imóvel à venda no prédio, já olho algum outro prédio que eu não tinha prestado atenção que está ali, que pode ser interessante. Chama o porteiro, fala com alguém, tenta fazer contato e vai para a rua. O corretor não pode ter bunda pesada. Ficar o dia inteiro na frente do computador. Tem que ir para a rua, conhecer imóveis, fazer visita, colocar a placa, viver a corretagem. A corretagem não acontece atrás da tela. Venda não acontece atrás da tela. A internet é um meio para a gente chegar até a frente do cliente. Galera, acho que eu passei um pouquinho dos 20 minutos, né? Mas estamos finalizando. O que é isso aqui? É uma filosofia, tá? Mente de aprendiz. Talvez alguns de vocês estejam se questionando sobre o que eu estou falando aqui, tá tudo bem, isso faz parte. Se questionar, que bom que a gente tem a capacidade de se questionar, tá? O que eu gostaria de compartilhar sobre uma filosofia de vida que eu tenho é, por mais que o que eu escute seja uma bobagem na hora, independente de quem esteja falando, eu pelo menos vou fazer uma reflexão sobre. E vou tentar fazer uma análise crítica sobre aquilo que está acontecendo, para ver será que esse guri de Porto Alegre está falando isso para nos enganar aqui, ou será que realmente ele acredita que vai vender mais se fizer isso? Eu vou pelo menos me questionar, e se eu acreditar que isso pode fazer algum sentido, eu vou tentar. Estão ouvindo de um corretor de imóveis que aplicou isso e foi campeão de vendas de uma das imobiliárias mais cascudas de alto padrão de Porto Alegre com 21 anos de idade. Não conhecia quase nada de mercado. Estão olhando para um outro Mário hoje. Pensa há 10 anos atrás, sem barba, do jeito que dava para trabalhar. Conag Imóveis é uma cascuda imobiliária cheia de tubarão, só corretor, né? E eu cheguei lá, o cara me falou, Mário, a primeira coisa que tem que fazer, antes de entrar no plantão, é conhecer 300 imóveis presidencial.
Tem que conhecer em loco 300 imóveis. Depois que conhecer 300 imóveis, eu te libero para entrar no plantão. Na hora eu falei, esse cara é louco, né? 300. Eu falei, esse cara é louco. Eu falei, não, tem como. E eu tinha acabado de sair de um lançamento que eu tinha vendido 7 unidades. Num lançamento, fazendo oferta ativa. Foi quando eu comecei a ganhar musculatura no mercado. Nessa época eu já tinha. Que eu saí do lançamento. Fiz o lançamento, comprei o carro. E aí eu cheguei nessa imobiliária de alto padrão e o diretor me falou, meu, tu tem que fazer isso. E aí eu falei, em quanto tempo? Quanto tempo tu quiser. Tu tem o tempo que tu quiser para fazer. A pressa é tua. Eu fiz em 28 dias, com esses 300 imóveis. Média de 10 a 12 por dia ali. Quando acabou, e eu, na hora que ele me falou, a minha primeira reação foi, esse cara é maluco. Mas, ele tem uma imobiliária de alto padrão, os melhores corretores da cidade estão aqui. Então, não vou questionar. Ou, aliás, vou questionar, mas apesar de questionar, eu vou fazer o que ele está mandando eu fazer. Quando acabou essa experiência, eu era corretor de verdade. Foi assim, puf, virou uma chave na minha cabeça, eu falei, ok, agora eu sei vender. Quando os clientes me perguntavam, apartamento de 1,5 milhão na Bela Vista, eu não precisava abrir o meu CRM mais. Eu sabia falar de 10 imóveis, 15 imóveis, assim, ó. O bairro Jardim Europa, se vocês quiserem, eu apresento para vocês inteiro. Todos os prédios. Metragem, qual é a infra, qual é... Tudo. São 15 empreendimentos. O primeiro foi um comercial, o segundo foi estúdio, o terceiro foi o Alizé, que era um de 100 metros, depois veio o Cipriani, 120, depois veio a nova arquitetura do Cipriani, 140, 2 vagas com cobertura. Aí saiu o Oslo, que é um empreendimento de 137 metros, com 2 vagas infra completa. Aí do Oslo foi para o Louvre, que é o único empreendimento da região que tem quadra de tênis, é um diferencial em relação aos outros. Esse bairro lançou a 4 mil metros, hoje custa 12 mil reais o metro quadrado. Tem uma praça no meio que é fechada, cheia de segurança. Aí subindo para cima tem um empreendimento que é o Parque Vienne, 200 metros, 3 suítes, dá para fazer 4 dormitórios. Do lado saiu o Vitra, o primeiro empreendimento com o pé direito duplo do bairro, um formato de Lego, o pé direito duplo para fora e para dentro. Depois saiu o empreendimento da CFL, de 300 metros, que é o Mirador e o Murano. Tem o Monjardino, que são mansões suspensas de 600 metros. Tem o The Highlands da Durafa, que são 3 torres com a infra central de 240 metros. E eu falo para vocês de todos eles. Nossa, Mário, que memória boa. Eu entrei em todos eu entrei. Conheci 4, 5 apartamentos de cada prédio. Não é memória boa, é quando tu vai no lugar, tu lembra.